Fala, Zé! Tudo certo? Como é que é? Tudo bem? Boa noite. Estou escutando Boa noite, meu querido. aqui. Gostei da cartolagem de vocês aí, isso é muito importante. É o país do jogo, da jogatina, né? O Brasil. País da Agora, jogatina. se oficializar do jeito que estão pensando aí vai perder um pouco da graça. O negócio é É. tão legal assim, meio Mas eu penso assim, Zé, ó, porque eu acho que se for uma coisa para o bem, para ser organizado, para rodar fundos realmente para onde tem que rodar, tem que ser oficializado. Então, como tudo tem que ser, Zé, só não pode ser para esquema, né? Vai fisar igual já foi um jogo do bicho no Brasil, igual já foi outras situações aí, bingos clandestinos, ou bingos que patrocinavam clubes, patrocinavam times, patrocinavam entidades federativas e depois deixaram as entidades tudo devendo, e esses bingos foram autorizados a fazer, a legislação era mal feita para eles, todo mundo ganhava em cima disso. Então, só isso. Se é uma coisa bem feita realmente a nível nacional para melhorar e para ser incentivo de coisas que têm necessidade no país, eu acho que tem que ser regulamentado, entendeu? Vai ser regulamentado e deu. Quando tu ganhar lá, desconta. Quando tu depositar, entendeu? Acho que não tem problema. Desde que seja uma coisa justa e certa. Nós precisamos ter confiança no que fazem. Eu, por exemplo, eu nunca mais joguei na Mega Sena. Eu tenho lá minhas razões e os porquês. Porque hoje, por exemplo, seria um dia em que eu me perguntaria, mas, de novo, só um ganhador, 100 e poucos milhões de reais, como é que pode, meio uma parafernália de gente que joga, ganha na Mega Sena? Que cara largo, sozinho, hein, meu? Então você está entendendo? Então, para não ficar contrariado, sai fora, né? Mas o negócio... O cartola é legal, é uma coisa que veio para... o cartola é uma brincadeira que não tem... Ninguém ganha nada, é mais uma brincadeira mesmo, né? Não tem envolvimento, nenhum jogador pode fazer nada para envolver, então não tem benefício. A Globo ali que faz os negocinhos pro cara que você quiser jogar lá, daí vira uma jogatina também, tem um lancinho, mas senão tu fica só na brincadeira ali e deu, né? Então é legal, assim, que a gente tem a sua brincadeira. É legal. Isso. Hoje, 22 de abril de 2024, uma segunda-feira gostosa do Tá no Site, o Resenha, com você, Cláudio, e o Tobias já esteve há pouco aí. O resumo do José Augusto no futebol nacional e internacional dá conta do seguinte: no sábado nós tivemos uma rodada do Campeonato Brasileiro da Elite, onde o Atlético Mineiro, até que enfim, lá na MRV, venceu o seu oponente, o maior rival, o maior algoz lá de Minas, o Cruzeiro, pelo placar de 3-0. Tirou a barriga da miséria. Paulinho fez um golaço dos três. O Grêmio, no Olímpico, 1-0 na equipe do Cuiabá. Um jogo difícil contra a equipe cuiabana, que está lá amargando a zona de rebaixamento. Em Bragança Paulista, o Bragantino venceu a equipe do Corinthians 1-0, afundando o Corinthians também para a ZR. O Fluminense no clássico com o Vasco, para mim, foi um jogo mais movimentado, mais bonito. Foi um jogo franco, essa partida no Maracanã, com a vitória do Fluminense pelo placar de 2-1. Ontem, e esses jogos foram no sábado, ontem, complemento com o Atlético Goianiense 0, São Paulo 3. São Paulo é aquele negócio sem treinador, foi lá e bateu no Atlético Goianiense. Está chegando o novo treinador aí. O Botafogo Carioca foi me relembrou o Botafogo do primeiro turno do ano passado, mas ele deu um vareio no Juventude, 5-1, foi pouco, poderia ter sido um 7. Tivemos ainda o Palmeiras no 0-0 com o Flamengo, choque de gigantes, iguais, 0-0, foi no Allianz Parque. Então, foi um jogo bastante estudado. O Atlético Paranaense venceu o Inter de Porto Alegre pelo placar de 1-0 na Baixada, com aquele golaço do Canóbio, né? E o Vitória da Bahia, no clássico, vencia a equipe do Bahia pelo placar de 2-0, e não é que acabou tomando 2 gols, rapaz. O Bahia se recuperou e acabou saindo lá do Barradão num 2-2. A gente, resumidamente, passa a classificação do brasileiro assim, ó. O Bragantino, voltando a encabeçar essas 3 primeiras partidas, coloca o time de Bragança líder com 7. O Flamengo perde num critério, é segundo também 7. Está em terceiro lugar, estão embolados. O Botafogo, a equipe do Atlético Paranaense, o Grêmio, o Internacional, todos com 6. Na zona de rebaixamento, puxa fila, Vitória. O Corinthians é o terceiro pior do campeonato. O segundo pior é o Atlético Goianiense, agora o pior dos piores é o Cuiabá. Tem um jogo a menos que a equipe do Corinthians, detalhe. Ele colocando essa partida em ordem, ganhando, fará 3 pontos, que alcançará o Corinthians. Seria assim, ó, hipoteticamente falando, joga o Corinthians para vice-lanterna e o Atlético Goianiense para a lanterna.
O Brasileiro da Série B, alguns jogos envolvendo os paranaenses. Lá em Campinas, no Moisés Scarelli, a equipe do Coritiba empatou 1-1. E olha, o Santos começa aí a escalada, rumo à volta à elite. 2-0 na Vila Belmiro, no Paysandu. Abriu exceção aí. O outro paranaense jogou na sexta-feira, que foi o Operário de Ponta Grossa, vencendo o Avaí, bem no finalzinho da partida, 1-0 no Germano Krieger, em Ponta Grossa. O Novo Horizontino venceu de virada o CRB 2-1. O Botafogo de Ribeirão Preto, do estado de Santa Cruz, passou pelo América Mineiro. Melhor, empataram em 1-1. Bom, Brasileiro Feminino. O Inter ficou no 1-1 com o Flamengo. O Inter insiste em não ganhar. Não ganhou ainda na competição. O Atlético Mineiro perdeu de 4-0 para as meninas do Cruzeiro. E hoje jogaram 5 da tarde Bragantino e Grêmio. Vitória do time de Bragança, 1-0. E encostou lá na zona de cima. O Corinthians lidera, Palmeiras é segundo com 13, o Bragantino virou terceiro com 12. E o Grêmio estacionou lá com os 9 pontos. O Corinthians está jogando agora contra a Ferroviária. Um jogo xoxo no primeiro tempo. A Ferroviária neutralizou os ataques do Corinthians e investiu algumas vezes nos contra-ataques. Ficou mais perto de fazer do que tomar, viu? Está 0-0. Terminado o primeiro tempo, esse time volta agora. Se o Corinthians ganhar, vai a 18. Abrirá 5 no Palmeiras, que é vice-líder. Se der Ferroviária, aí vai ficar bem emboladinha a coisa ali, hein? Os 4 primeiros serão de São Paulo, se a Ferroviária ganhar do Corinthians. Corinthians lideraria e com uma derrota perderia a primeira 15 pontos. Segundo, a Ferroviária 14. Terceiro, Palmeiras 13. E em quarto, o Bragantino 12. E os paulistas estão tomando conta dessa seara aí do futebol feminino do Brasil. Na Europa, resumidamente, assim, na Copa da Inglaterra, um jogaço sábado. Eu assisti essa partida total. Essa partida foi no estádio de Wembley. O Manchester City encarou o Chelsea. O Chelsea, 8 partidas sem perder, passando por cima de todos, com o Cole Palmer, um atacante extraordinário. O cara está jogando demais. Veio para incomodar a defesa do City. E, para ser bem sincero, o jogo seria uns 3-1, 3-2 para o Chelsea, que perdeu os gols escancarados. É aquele negócio. Ele não faz, toma. Daí o Bernardo Silva, o português, foi lá no segundo tempo, no crepúsculo do jogo, fez 1-0, e o Manchester City vai buscar o 8º título da Copa da Inglaterra e vai fazer clássico contra o Manchester United. Eles vão se encontrar nos próximos dias aí. E ontem, o Coventry City empatou 3-3 com o Manchester United e 4-2 nos pênaltis. Você vê o time de segunda divisão, esse Coventry aí, ele é da segunda e encarou igualdade a equipe do Manchester City. Nos agregados, nos melhores 2 partidas, os caras decidiram nos pênaltis, e a equipe do Manchester United ganhou. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid meteu 3-2 no Barcelona. Agora a questão de pouquinho mais, aí já levanta o troféu. Está muito perto do título. 81 pontos contra o segundo, o Barcelona, 70. O artilheiro é o jogador Dovcic, do Girona. 18 gols passou o Jude Bellingham, do Real Madrid, que tem 17. O Vinícius Júnior marcou um dos gols na partida, na vitória contra o Barcelona, e foi a 15, tá? E brigando também pela artilharia no espanhol. Agora, amanhã tem um clássico sensacional pelo campeonato inglês, o Arsenal, que voltou à liderança, mas tem um jogo a mais. Está em primeiro lugar, vai encarar o Chelsea. E um jogo gigante, 2 monstros aí se encontrando. Não vai ser fácil para o Arsenal, ainda que jogue em casa, certo? E amanhã também, né, Cláudio? Amanhã tem Sul-Americana, tem campeonato, a Libertadores da América. Os brasileiros estão metidos nessa rodada. Alguns. Sim, alguns. Inclusive tem o Grêmio. Por enquanto. O Grêmio tá dedicado, vai se classificar para a Sul-Americana, tá bem dedicado. Pois é, eu observo assim que os brasileiros precisam dar uma melhorada ainda em termos de resultados no campeonato da Conmebol Sul-Americana Libertadores. Entretanto, na Sul-Americana propriamente dita, estão até fazendo melhor. Olha, para ter uma ideia, os brasileiros amanhã, 19 horas na Argentina, Estudiantes e Grêmio, lá em mais brasileiro de campo. O Galo Mineiro joga 9 da noite lá na MRV contra o Peñarol do Uruguai. E esses 2 brasileiros envolvidos amanhã na Libertadores. Na Sul-Americana tem Cruzeiro fora contra a União La Calera. Ainda
O Cuiabá sai para pegar o Deportivo Garcilaso. O Argentino Júnior, jogo difícil para o Corinthians na Argentina, 21h30 amanhã, pela Sul-Americana também. Corinthians ganhando, ele fica na ponta e vai ficar bem próximo de passar de fase. Se empatar ou perder, vai virar um complicador daqueles com as chances diminuindo muito e tentar avançar de fase. Mas tá muito ruim esse Corinthians, rapaz, que coisa horrorosa. Mas acho que o futebol brasileiro no geral, um futebol brasileiro no geral. Zé, uns tópicos que tu falou, sobre o Grêmio contra... Eu queria dar um abraço aqui pro Balu, abraço Balu, que é isso, hein, Guto, aqui um baita informação sobre tudo do fute. É isso aí, Balu, abraço para ti, meu querido, um abraço pro pessoal ali do Bora Ver, um abraço também pro Paulo e Pataiano lá do Posto Platinão, que fizeram imprimiram meu roteiro aqui, senão não ia ter roteiro. Obrigado, pessoal do Platinão, lá um abraço, Posto Platinão, Posto Platina aqui. Zé, uns tópicos assim, Real Madrid foi um jogaço com o Barcelona, né, e o Vinícius Júnior decidiu no último lance. Que resultado, né? Tá 1-0, aí 1-1, 2-1, 2-2, e no final, um 3-2 magnífico, que baita jogo. Como tu falou, o Chelsea e o City jogaço de futebol. Sobre os times brasileiros, cara, eu te falo assim, ó... Até antes de você entrar nos times brasileiros, deixa eu só concluir lá na Europa, para ficar nessa linha de raciocínio. O resultado saiu hoje, quentíssimo. A equipe da Inter de Milão jogou fora de casa, meteu 2-1, campeã italiana, 17 pontos na frente do segundo colocado, o Milan. Tem mais 5 jogos por acontecer. A Inter pode perder a sequência dos 5, o Milan pode fazer 100% daqui para frente, que ainda perde por 2 pontos o campeonato para a Inter de Milão. Essa Inter de Milão é um exagero lá dentro do campeonato italiano, hein? Quando ganha, vai nessas lambanças, assim, né? Fica muito eu acho que o segundo, né? A nível da Europa, o campeonato italiano, ele caiu muito, né? Ele se enfraqueceu muito nos últimos anos. Ele está bem abaixo de qualquer campeonato hoje, talvez seja abaixo até do português. Zé, sobre os times brasileiros, Zé, vou te falar uma coisa. O time brasileiro tinha tanta tranquilidade na primeira fase da Libertadores que a maioria se deu o luxo de se dedicar às finais do estadual para ir com o time misto na início da Libertadores. E agora correm sérios riscos. O Grêmio tem um jogo dificílimo amanhã contra o Estudiantes e se perder está fora da Libertadores. Simples assim. Entendeu? Porque achou que era barbado os 2 primeiros jogos e perdeu, entendeu? Então, assim, agora realmente vai ter um jogo difícil e aí ele tem que ganhar o jogo difícil. É aquelas coisas do planejamento que dá errado, né? Se desse certo, show de bola, mas deu tudo errado e agora corre sério risco de na terceira rodada estar fora da Libertadores. E assim... Foi bem isso que você falou. E eu digo que eu hoje, se me oferecesse um 0-0 lá amanhã, eu aceitava, tá? Porque a chance do Grêmio ganhar lá com a bolinha que tá jogando é quase zero, assim, na minha humilde opinião. Amanhã o pessoal entra e dá tudo certo, show de bola. Mas até agora o futebol apresentado, ele é bem preocupante. Mas precisa jogar. Se não jogar o que sabe, contar um pouco a sorte e levar a raça gaúcha lá para aquele campo, igual os gaúchos fizeram, você sabe, o Grêmio é assim. Então ele pode, com esse poder de superação, essas qualidades, garra e a tradição do futebol gaúcho, pode fazer a diferença lá. Dá até para ganhar. É bem necessário. Porque senão não passa, não. Com certeza. Sobre o brasileiro, o Juventude me surpreendeu em tomar 5 do Botafogo. Pelas 2 partidas que eu tinha visto o Juventude, achei que não ia tomar 5 do Botafogo. Achei que foi surpresa. O Atlético Paranaense é um time que dentro de casa ele é dificílimo de jogar, jogou uma baita de uma partida, né? 25 partidas sem perder. Flamengo e Palmeiras são um jogo chato, ruim de ver, jogo trancado, horrível, mas são os 2 melhores times da competição. Um dos 2 vão os 2 disputar o título, provavelmente um dos 2 vai ganhar, não sei que aconteça muita tragédia. E é isso aí, né? Futebol ele não tem muita surpresa. Tem alguns jogos que nos surpreendem, mas a surpresa até o final não acontece muito. Zé, show de bola, Zezinho. Só coisa boa. Vamos torcer amanhã para os times da Libertadores, para o teu Corinthians na Sul-Americana e torcer para o Corinthians, né? Uma camisa tão pesada nos últimos tempos aí, tá tão mal, né? E faz falta o Corinthians ter boas atuações aí, porque é uma grande torcida, então uma maioria sendo zoada por uma minoria. Eu acho que é isso aí que está acontecendo, Zé. Só para finalizar,
o Atlético Paranaense, com a vitória em cima do Inter pelo Brasileiro, 25 jogos sem perder lá dentro pelo Campeonato Brasileiro, significa a maior invencibilidade de um time brasileiro dentro dessa competição, essa modalidade, Campeonato Brasileiro de Futebol. Coisa linda, né? Atlético. Coisa linda. O Atlético é fantástico, fantástico. E o time do Londrina está jogando agora pela Série C do Brasileiro contra o Confiança lá em Sergipe, lá em Aracaju. Então, da minha parte era isso. Deixar um forte abraço ao Reinaldo Balu. Esse escurinho é nosso, gente boa demais. Um grande abraço a você, Cláudio. Obrigado, Zezinho. Ao Tobias, que bateu um papo legal, bem descontraído contigo. E essa galera que tá no site, no programa do Resenha. Tá bom, meu garoto? E manda um abraço pro Joãozinho, que tá de aniversário hoje aí, Zé. Um abraço, porque ele vai ficar feliz. O corredor? Não, o Joãozinho, nosso diretor aqui do programa. Ah, tá. O Joãozinho. Aquele abraço, cara. Parabéns aí, felicidades. Tá. E vamos junto nessa lida aí. Segunda, a gente se reencontra com você e com toda a galera do Tá no Site no Resenha. Isso aí, Zezinho. Um abraço, fica com Deus.